A Marco Polo registrou uma queda tanto no lucro líquido quanto no EBITDA neste terceiro trimestre. Vamos aos números em tela. A companhia teve lucro líquido de 329 milhões e 600 mil reais neste período. O resultado representou uma queda de 1,8% na base anual. Já o EBITDA foi de 419 milhões e 800 mil reais, recuo de 9,9%. A Marco Polo apresentou ainda uma receita de 2 bilhões e meio de reais, com destaque para o número do Brasil, além das exportações e receita no exterior. Marco Polo agora, apesar destes resultados, tem um desempenho ruim na Bolsa de Valores, é a pior ação do dia, 6,24% de queda, agora negociada a R$ 8,26. Para repercutir o balanço da companhia, conversamos agora com o CFO da Marco Polo, Pablo Motta. Seja bem-vindo à nossa programação, prazer tê-lo por aqui. Prazer, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar participando aí junto com vocês aí do CNN Money. Que isso, oportunidade toda nossa. Pablo, uma ótima tarde a ti e toda a equipe. E eu gostaria de, claro, entender a leitura de vocês sobre este resultado do terceiro trimestre. Conversei com alguns analistas, com quem está acompanhando Marco Polo no dia a dia da companhia, e parece que o que incomodou parte do mercado foi a queda na receita, que não era esperada, cerca de 2 bilhões e meio de reais que nós tivemos por terceiro trimestre, o que gera muita especulação sobre o que vem por aí, ou seja, a gente está mais olhando para frente do que talvez para este terceiro trimestre como um todo. A conversa, por exemplo, sobre desaquecimento, desaceleração do crescimento da companhia. Eu queria uma leitura de vocês, o que acabou impactando negativamente estes últimos 3 meses. Não, excelente, né? Então, o que a gente vê? Quando a gente olha do ponto de vista dos nossos resultados consolidados, né, a gente vê trimestre contra trimestre, né, ou seja, ano contra ano, a gente vê que houve um crescimento de receita de aproximadamente 8,2%. E o que gerou, de uma certa forma, aí, um nível maior de ansiedade, questionamento por parte dos nossos acionistas e como feedback aí do mercado financeiro, efetivamente foi a queda na receita no Brasil, né? Então a gente vê que quando a gente olha ano contra ano, a gente houve uma queda aí de 15% na receita das operações no mercado doméstico. E quando a gente olha, claro, como eu comentei anteriormente, houve um crescimento nos resultados consolidados. Esse crescimento acabou vindo muito fortemente através das nossas exportações, que ano contra ano aumentaram em 43%, e também a receita advinda das nossas operações internacionais, que ano contra ano aumentaram em 51%. E esse ponto relevante aí relativo ao mercado interno, né, mercado doméstico, ele acaba se dando muito em função, né, desse aumento do nível de taxa de juros que nós temos hoje na economia, que acaba fazendo com que o operador, que tem ali que tomar a decisão de renovação de frota, acaba ficando um pouco mais reticente e efetivamente, em alguns casos, postergando essa renovação, esperando aí por um cenário de menos contracionista do ponto de vista de taxa de juros. Então, efetivamente, aí o grande ponto de atenção que a gente tem trazido é realmente um operador que tem sido cada vez mais impactado por um nível alto de taxa de juros. E apenas, só por uma questão de a gente entender, né, a tomada de decisão desse operador, com o nível de Selic que nós temos hoje, né, boa parte desses operadores eles acabam se utilizando das linhas de financiamento do BNDES, né, as linhas do Finame, e hoje, dentro dos financiamentos que esses operadores acabam contratando, a gente está falando aí de um custo financeiro ao ano que gira entre 19% e 21% ao ano para a renovação das suas frotas de ônibus. Então, efetivamente, é um grande desafio para esse operador, nesse nível de custo, acabar efetivamente aí tomando a decisão pela sua renovação. Perfeito. A gente está discutindo taxa de juros, se vai cair ou não vai cair. A conversa é para o ano que vem, 2026. A gente não sabe se cai a conta gota ou se cai de uma vez. E este custo ele não vai sumir de uma hora para outra. Como é que vocês estão olhando o futuro da companhia neste cenário? Olhando para receitas aqui no país, o que vocês acham que seria talvez um cenário, um perfil de economia que seja benéfico para essas receitas, onde estes operadores se sintam mais confortáveis para contratar novas frotas? Não, excelente, né? Aí o interessante é a gente olhar pelo menos o histórico de produção de carrocerias de ônibus no Brasil e, consequentemente, o histórico de renovação de ônibus por parte desses operadores, né? O que a gente tem vivido
pelo menos ao longo desses últimos 12 anos, nós temos passado aí por um cenário de envelhecimento da frota no Brasil, né? Então, tanto nos segmentos urbano quanto no segmento rodoviário, a gente vê que os últimos anos foram bastante desafiadores para esses operadores. Se nós olharmos aí o segmento de rodoviários, a gente teve grandes impactos relacionados desde a recessão lá atrás, ainda na queda do governo Dilma e aquela transição. Depois tivemos a pandemia, então os operadores do segmento rodoviário, eles acabaram efetivamente tendo uma renovação menos efetiva, que acabou envelhecendo a idade média, basicamente, das suas frotas, e aí, consequentemente, né, a gente enxerga que talvez o cenário não é o mais interessante nesse momento, mas com aquela questão da inflação já está sendo mantida de uma forma mais estável e o mercado já começar a sinalizar uma queda de juros, esse operador ele acaba, claro, né, tendo um diferimento aí da sua tomada de decisão de compra, mas de uma necessidade que ela persiste, né? Conversando com clientes e conversando efetivamente aí com os operadores, a gente entende que a renovação nesse segmento rodoviário ela permanece e, de fato, é um segmento aí que tem cada vez mais se preocupado em levar valor agregado para os passageiros. Quando a gente olha no segmento urbano, né, esse segmento de transporte urbano ele acaba tendo hoje uma frota ainda mais envelhecida do que o rodoviário, né? Então, quando a gente olha para ele, a gente vê que, na verdade, o que nós temos visto é, ao longo dos últimos anos, uma melhora estrutural no sistema, onde cada vez mais o poder público tem observado aí a necessidade de voltar a fazer investimentos no transporte coletivo urbano, e esse segmento ele acaba também, né, fazendo com que, de fato, com melhores condições de financiamento, e aí a gente tem até um programa que o governo federal, através do Ministério das Cidades, tem começado a cada vez mais viabilizar para os operadores, que é o programa do Refrota. Esse programa deveria, né, gerar um aquecimento interessante da demanda de ônibus urbanos no ano que vem, né, especialmente porque a gente vê também muitas prefeituras cada vez mais buscando, junto aos operadores locais, estruturarem, né, a tarifa para que, de fato, haja um maior equilíbrio econômico-financeiro na relação contratual com os concessionários e, consequentemente, esses operadores de transporte urbano coletivo possam, de fato, estar buscando a sua renovação. Então, o pano de fundo que, quando a gente olha para o médio e longo prazo, nos dá a segurança de sustentabilidade dos números, é a frota que ela está muito envelhecida, e uma frota mais envelhecida acaba trazendo grandes custos para os operadores, em função aí de altos custos relativos à manutenção, muitas vezes ônibus que acabam ficando parados por algum problema técnico que não consegue fazer com que eles rodem, e lá na ponta o passageiro, né, insatisfeito com um serviço de menor qualidade e menor conforto. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para este cenário, a gente talvez veja estas oportunidades que estão represadas só esperando este gatilho ser acionado. É uma queda de juros e são os programas do governo. Até sobre uma pergunta, já que vocês atuam diretamente com frotas de ônibus urbanos, há uma discussão, por exemplo, sobre a gratuidade da passagem do transporte público no Brasil, que geraria até uma receita mais recorrente, mais garantida para os operadores, até talvez uma demanda maior por transporte urbano. Neste cenário ainda muito fictício, são poucas as discussões que temos concretas neste 2025, mas pode vir para 2026. Vocês acreditam que seja também um ponto importante de atenção para o futuro da companhia, caso isso realmente saia do papel? O que nós vemos aqui, para mim, esse é um tema excelente sob o ponto de vista de que o transporte público ele vem, de fato, se degradando ao longo do tempo, né? Porque realmente, quando a gente olha do ponto de vista tarifário, né, menores ajustes tarifários, isso acontece especialmente desde 2014, né? A gente sempre lembra daqueles 20 centavos que foi ajustado a tarifa de São Paulo lá por volta de 2013, 2014, e acabou levando as pessoas para a rua, e aquilo ali acabou culminando no movimento político, né? Então, toda essa discussão desde aquela época fez com que, de fato, os ajustes de equilíbrio econômico entre as prefeituras e os operadores do transporte urbano não acontecessem dentro da necessidade de reajuste inflacionário do período. E isso, né, quando a gente vê um sistema degradado, a gente vê, de fato,
né, que o passageiro acaba saindo do sistema de transporte urbano e indo para o transporte individual, né, acaba se utilizando muito dos transportes por aplicativo. Enquanto o poder de compra da população suportava isso, a gente via de fato esse movimento de transição acontecendo de maneira muito relevante. Quando a gente vem para os dias de hoje, poder de compra da população bastante impactado por questões inflacionárias e a população olhando para o seu orçamento familiar e pensando que o transporte acaba ocupando aí segunda, terceira posição entre as decisões de tomada de dispêndio por parte das famílias, o transporte urbano coletivo acaba voltando a ser uma alternativa e realmente sendo fomentado e de maneira muito efetiva nesse sistema. E aí, voltando para o questionamento a respeito da tarifa zero, né, eu vejo que agora a gente trouxe o problema do transporte coletivo para o mais alto nível, né, de discussão em termos políticos. Né? Esse assunto está na pauta, né, do nosso presidente, está na pauta dos seus ministros, e isso faz com que, de fato, o assunto realmente seja endereçado. Chegar na tarifa zero, eu acho que tem um caminho muito longo, é um caminho muito custoso, e talvez o governo não tenha a estrutura orçamentária necessária para rodar um projeto como esse. Então, aqui entre o 8 e o 80, eu acho que a gente já vai ganhar muito no endereçamento desse assunto com práticas e políticas sociais que vão ajudar no fomento do transporte urbano, e isso automaticamente vai trazer mais a sociedade para dentro do transporte coletivo, vai fortalecer também a demanda junto aos operadores e, consequentemente, aos fabricantes de ônibus no Brasil. Então, é um momento assim muito propício e eu vejo com muitos bons olhos, né, essa discussão e o endereçamento disso ele é fundamental para que a gente garanta aí para a sociedade um direito social que é o transporte. Hoje, cerca de 15% das receitas da companhia, e você me corrija se eu estiver enganado, das receitas não, mas das unidades produzidas por vocês vão para o mercado internacional, exportação na pauta da Marco Polo. E foi justamente o ponto mais positivo deste resultado, foi o que chamou mais a atenção de quem estava otimista com o resultado da companhia. Eu queria entender como é que funciona essa dinâmica de mercado externo, para onde vão esses modelos produzidos por vocês, esses produtos que estão sendo exportados para Marco Polo. E se o juro está impactando aqui no Brasil, o que, por exemplo, está impactando essa operação internacional e pode continuar nestes próximos trimestres, por favor? Não, perfeito, né? A Marco Polo, ela exporta ou já exportou para mais de 140 países. Né? Então, efetivamente, a gente tem uma presença global muito relevante. Né? Nós estamos não só com presença comercial, mas também com presença física, né, em outros 7 países. Então, de fato, assim, o que a gente olha quando a gente vê o segmento de exportação ganhando corpo são mercados que, em situações muito parecidas com a situação brasileira, também estão buscando renovar suas frotas de ônibus e, de fato, levar um serviço de transporte mais qualificado para a população. O que a gente vê, assim, quando a gente olha para o segmento rodoviário, né, a gente vê que cada vez mais o ônibus ele acaba sendo um meio de transporte ideal para curtas e médias distâncias, né, especialmente em função de que a aviação regional não é apenas no Brasil, mas em grande parte dos países nos quais nós atuamos, acaba sendo muito impactada. Né? Então, de fato, a gente está conseguindo, e até em função de tecnologias, uma geração de veículos novos que a Marco Polo lançou, isso no ano de 22, que conseguiu trazer muito mais qualificação, muito mais atributos de valor para o passageiro e acabam, de fato, fomentando esse tipo de transporte rodoviário. Além disso, né, a gente vê que nesses últimos trimestres, a gente viu a Argentina voltando muito forte. A Argentina, que é um mercado onde a Marco Polo, historicamente, ela é líder de participação naquele mercado. Né? Nós temos uma unidade de fabricação de ônibus na Argentina e a gente vê a Argentina desde o final de 23, né, especialmente ali ao longo de 24, voltando a retomar o processo de recompra de ônibus. Né? A Argentina hoje tem um volume de aproximadamente 40 mil ônibus rodando. Esses ônibus, 7, 8 mil rodoviários, o restante do ciclo de transporte urbano. E a gente vê que não tinha tido grandes renovações de frotas no segmento de rodoviários desde 2019. Então, imaginem aí a questão do envelhecimento da frota na Argentina e agora, com esse alívio do ponto de vista econômico, os operadores têm aproveitado para iniciar o processo. Né? Se a gente olhar do ano passado para agora, né, o grande
destaque do ponto de vista de exportações e também das nossas operações internacionais tem sido a Argentina, que tem retomado muito forte. E aí a gente soma isso, né, soma a Argentina, soma os demais mercados, a questão de frotas muito envelhecidas, a gente entende que, de fato, né, quando a gente olha o nosso horizonte de longo prazo, deve ser realmente um mercado que exportações e as fabricações locais nesses países que nós possuímos fábricas devem estar bastante aquecidos aí para os próximos trimestres. Paulo Mota, CFO da Marco Polo, eu tenho um monte de pergunta ainda, mas o nosso tempo por aqui é escasso. Já deixo o convite para próximas participações, meu caro. Eventualmente numa divulgação de resultados ou não, está sempre bem-vindo aqui, portas abertas para a companhia, para bater um papo conosco e com toda a nossa audiência. Lhe desejo uma ótima sexta-feira e um bom trabalho a toda a equipe. Excelente, Gabriel. Muito obrigado. Parabéns aí pelo programa. É uma excelente oportunidade de estar fazendo parte. E aqui conte conosco para a gente estar explorando um pouco mais aí desse nosso dia a dia do ônibus e do transporte coletivo. Pode deixar, meu caro. Até uma próxima.